Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. A oportunidade deste maravilhoso dia, segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Segunda-feira, início de semana. Mais uma vez, aqui estamos, reunidos numa só sintonia, reunidos num só padrão vibratório, reunidos com as mesmas bênçãos, as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Que aqui estamos, as bênçãos é mesmo esta, é a vida. É mais um dia nas nossas jornadas, nas nossas caminhadas. É mais um dia que nós, por todo este planeta, nós temos a rica e feliz oportunidade de acordar, ver o sol, sentir o vento. Pois é, conviver com o resto dos seres físicos, fisicamente, não é? E é uma bênção, então vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, ao grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, a Águila Quatai 108. E não esquecendo da presença luminosa dos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, mensageiros da espiritualidade maior, que nos assistem a qualquer hora, a qualquer dia. Não importa se faz sol, se faz chuva, se é inverno, se é verão, beleza, denominados de pretos velhos, espíritos de luz, de amor, de tranquilidade, de paz, de serenidade, de equilíbrio, de harmonia. As nossas lindas, belas e maravilhosas princesas doutrinárias, as nossas majestosas guias missionárias, com essas lindas, belas cortes, nessas cortes benditas, com essas lindas e belas indumentárias. Como elas são lindas, belas, os nossos majestosos cavaleiros e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, que, como todos nós sabemos, ontem foi dia de esses grandiosos ministros virem oficialmente, aqui do físico, oficialmente na nossa condição física, não é? Oficialmente o dia de ontem. Foi o dia que os nossos grandiosos ministros se deslocaram aos seus povos, às suas casas, enfim, transportando até cada um de nós muita paz, serenidade, equilíbrio, força, energia, enfim, tudo o que nós possamos pensar e tudo aquilo que nós muitas das vezes nem damos por isso. Mas eles vieram e vêm cada vez que nós precisemos. Mas nós somos físicos, não é? Somos médiuns. Nós percorremos um longo percurso na nossa jornada. Longo ou pequeno, não é? Dependendo da idade física, não é? Porque muitos, como nós sabemos, dizemos nós, físicos,
nós seres físicos, e de certa maneira é uma tristeza, uma angústia, uma agonia que deixa alguma dor, marcas, enfim, que também derruba algumas pessoas, famílias, que temos condições que temos várias condições dos espíritos, não é? Que o feto muitas das vezes morre no ventre da mãe. Muitas das vezes morre ao nascer, muitas das vezes morre ao fim de 1 ano, 2, 5 anos, muitas das vezes morre aos 10, muitas das vezes morre aos 20, aos 25, aos 30, quando está no auge, quando nós pensamos que está no auge da sua vitalidade, força e que pode fazer a diferença. Pois é. Só que nós, nem o nosso destino nós temos na nossa mão. Quanto mais o destino dos outros. Nós dizer que isso causa sempre dor, sofrimento, agonia, desespero, desequilíbrio, derruba famílias inteiras. Mas visto por a visão espírita, por a lei dos espíritos é a lei de Deus, por uma condição natural da evolução de cada espírito, nós, embora doia, sofra, mas nós já temos um conhecimento mais aprofundado da condição de cada espírito. Nós, médiuns, aqui não importa. Não importa, inclusive, se é médium. Importa o conhecimento que tem. Importa o conhecimento que nós adquirimos por base, enfim, aprofundando os nossos conhecimentos, nós vamos saber certas e determinadas condições dos espíritos, porque aqui nós somos físicos, mas temos que ver a evolução do espírito. A evolução do espírito muitas das vezes passa por isso mesmo. Passa por nascer e morrer, ter o tempo da gestação e evoluir. Passar 1 ano, 2, 5, 10, é evolução. Evolução para o espírito, na sua individualidade, não é? Com certeza, na sua individualidade. Esses pais, esses avós, com certeza, que ficam chorando, é um pedaço de cada um que se perdeu. Os primeiros tempos serão de uma agonia, de um desespero, algo até sobrenatural, porque faz parte da essência humana. O amor, porque o amor é que desenvolve essa afetividade com o filho, com a filha. Porque nós, quando ouvimos dizer uma vizinha, o Joaquim, o Manuel, a Maria morreu, nós poderemos ter dó, pena, porque às vezes é novo, não tinha idade de partir, e nós dizemos, coitadinho, coitadinha. Bom, mas aquilo passou dali e nós nunca mais nos lembramos. Porquê? Porque nós não temos laços de afetividade, laços carnais, do plano físico, e não temos laços espirituais. Não temos laços efetivamente com aquele espírito. Com a nossa família, muitas das vezes, sempre é um pouco diferente. A história com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos conhecidos, com os nossos irmãos de doutrina, irmãs de doutrina, acontece o mesmo. Nós, fisicamente nós hoje poderemos dizer que não temos laços físicos nos ligando a quem quer que seja, não é? Mas nós sentimos
sentimos, como eu já tenho referido, sentimos uma atração, sentimos uma admiração por algum ser em especial. Não importa se é homem, se é mulher, se é lua, se é sol, aqui não importa. É a condição de nós nos conscientizarmos, mediunizarmos, e há pessoas que nos sobressaem mais, que gostamos mais. Não porque os outros nos tivessem feito algo de errado, mal, não, mas é da nossa essência, gostar ou não gostar. E como é da nossa essência, nós temos o hábito de muitas das vezes, há pouco ouvindo aqui a mensagem do ministro Gamúrio, de ontem, a mensagem do ministro Gamúrio, entre muitos recados que ele transmite para nós físicos, é para o seu povo e é para nós no geral. Ele dizia a certa altura que nós não somos juízes. Pois é, nós não somos juízes, mas é uma coisa que nós temos mais fácil, é o julgamento, é o apontar de dedos, é apontar as falhas que alguém cometeu, é o criticar. Este ministro Gamúrio, gostei muito como gosto de ouvir qualquer ministro, salve Deus, como gosto de ouvir qualquer ministro, inclusive sempre estou pedindo a mestres, ninfas, com quem eu tenho mais conhecimento e à vontade, que me enviem mensagens dos ministros delas, para eu poder escutar, para eu ouvir. Claro que eu não irei trespassar ou não irei enviar para ninguém, não é? Com certeza que não, porque se não estão nos meios de comunicação, é uma coisa particular, vamos lá, do povo, às vezes poderá fazer parte daquele templo, a mensagem daquele ministro, onde não é o ministro que pede isso, mas o adjunto, com todo o respeito, pede ao seu povo que tem acesso à mensagem para não espalharem, para não divulgarem. Eu respeito, sempre respeitei e respeito. Inclusive tenho pessoas amigas, mestras, ninfas, que me mandam todos os meses as mensagens dos ministros, onde há essa transição, não é? Onde há essa gravação. Eu recebo com muito carinho, escuto, ouço. Tem mensagens que eu escuto tanta vez, eu durante o dia tem mensagens que eu escuto 8, 9, 10 vezes, que fazem tão bem. Mas este ministro Gamúrio, que nós não poderemos ser juízes, não poderemos, nós não somos juízes, temos que ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, aquele que está que ficou mais para trás, aquele que está mais descaído na sua condição física, aquele que está mais, desanimado. A nossa condição e a nossa obrigação é ajudar para caminharmos ao lado uns dos outros, de mãos dadas, sem análises, sem críticas, sem julgamentos, porque nós hoje poderemos ser os juízes, amanhã somos os julgados, porque dizer desta água não beberei é um pouco, podemos dizer, agora o quanto ela é certa, isso não bate certo, porque nós hoje estamos um pouco acima. Amanhã a nossa condição, amanhã poderemos, por uma atitude, inclusivamente da vida particular de cada um, que ninguém tem nada com isso, ninguém tem nada que julgar nem nada com isso,
mas que se espalha nestes meios de comunicação, e começam os mestres, a ninfa, a julgar e a avaliar a vida de cada um. A vida de cada um. Nós não somos nenhuns, não tiramos direito, não tiramos a nossa formação é médiuns da corrente indiana do espaço. Qual é as 3 leis dos tempos do amanhecer? Transmitido por os nossos mentores: amor, tolerância e humildade. E muitas vezes se esquecemos destes princípios básicos. Se apressamos no julgamento, se apressamos na crítica, se apressamos na inveja, se apressamos dizer mal do nosso irmão ou da nossa irmã, se apressamos em tanta e determinada coisa que se esquecemos de analisar o caminho, o percurso, o trajeto que cada um percorreu até chegar àquela determinada hora, até chegar àquela determinada data, até chegar àquele caminho. Se foi bom, se foi difícil. Muitos de nós esquecemos isso de analisar, porque nós não temos nada que analisar a vida de cada um. Eu faço aqui este vídeo, todos os dias tento fazer um vídeo que me faz bem, falando nestas condições, porque tudo acaba em condições mediúnicas. A nossa condição mediúnica, a vossa condição mediúnica, não importa, mais uma vez, a condição, porque nós somos um elo de ligação. Muitas das vezes nós desrespeitamos aquele que entrou ontem, domingo, para dar a primeira aula de desenvolvimento. A primeira aula de desenvolvimento é quase um conhecimento global, não é geral, é global, por alto, o que é a doutrina do amanhecer. O que é esta doutrina crística, doutrina nesta escola do Mestre Jesus. A primeira aula é quase um conhecimento, assim, mais abrangente, para, no fim da primeira aula, o adjunto, o instrutor, o comandante, perguntar a cada componente que foi a uma aula se quer continuar, se quer pensar, o que quer fazer, mas o que quer dizer que a partir dali tem que já estar consciente do passo que vai dar. Salve Deus! E muitas das vezes nós, médiuns já consagrados, ninfas já consagradas, se apressamos a dizer mal daquele que ainda está no conhecimento geral, na primeira aula de desenvolvimento. Ainda não entrou, já se está criticando. Nós não estamos na corrente indiana do espaço para criticar ninguém. Está no livro de leis, isso. Deixado por Agla Quatai 108. Mas os nossos comportamentos, claro que não poderemos se armar em juízos, não poderemos ser os carrascos, não somos nós. O nosso irmão, a nossa irmã, não vai, mete a corda no pescoço de um e não somos nós que vamos puxar. Não teremos que ser nós. Aquela pessoa que quer tirar a vida, inclusive, estou lembrado aqui da história do doutrinador. A história do doutrinador que pagou, que veio cá a este plano físico, foi-lhe dada a oportunidade de fazer o seu reajuste de uma vida passada, do que ele fez a um casal, não é? A um casal, do que ele fez com uma mocinha nova, do que ele fez numa vida passada.
foi-lhe dada a oportunidade dele vir na vida seguinte para se reajustar, não é? O que é que aconteceu a esse doutrinador? Ele saiu do caminho, ele pediu muitos sacrifícios, mas foi-lhe concedida outra oportunidade. Inclusive, caminhando ao lado dele, claro que ele não sabia, a alma gêmea dele. A história do doutrinador, todos sabem, penso eu, não é? Do qual ele, a dada altura, estava numa casa espírita, não é? Doutrinador, há muitos anos, não é? Do qual ele saiu do caminho. Por quê? A vaidade, por o ego, por os bens materiais, os bens físicos, saiu do seu caminho, deixou de praticar a caridade, deixou de praticar o amor, deixou de atender àquelas faculdades do qual ele estava capacitado para atender. Passado alguns anos, ele largou a vida do auxílio, do amor, do auxílio, da humildade, da tolerância. Deixou de atender aqueles pacientes que necessitavam dele, aqueles irmãozinhos que precisavam da doutrina dele, para se dedicar à vida física só. A dada altura, não é? Como todos também sabem, a cobrança, ela perdurou durante centenas e centenas de anos no etérico, mas tem uma altura que a cobrança chega, não é? Esse espírito, a cobrança chegou na condição de outra mocinha, né? Possuída por aquele espírito, por aquele cobrador, a esse doutrinador. O doutrinador, aquele espírito, os espíritos, eles planejam tudo muito bem. Eles planejam antecipadamente os acontecimentos que nos vão acontecer a nós. E quando são projetados de uma maneira simbólica, quando são projetados de uma maneira dos planos superiores, os nossos mentores, os planos superiores, eles nos atendem sempre. Quando nós, na realidade, atendemos à nossa condição mediúnica, à nossa condição de médiuns, quando nós estamos na lei do amor, do auxílio, da humildade e da tolerância, não. Saúde. Nós somos bem atendidos, somos. Mas é porque estamos no nosso caminho, estamos no nosso trajeto, estamos na lei que nós pedimos, no amor, na humildade e na tolerância. Agora, quando nós saímos, deixamos de praticar esta causa, saímos da corrente indiana do espaço. Vamos lá, saímos dos templos do amanhecer. Porque nos sentimos insatisfeitos, porque nos sentimos que a nossa vida não corre bem, sentimos que a nossa vida só tem entraves, sentimos dificuldades, sentimos que... Salve Deus. Sentimos que muita coisa pode nos acontecer quando a vida dentro dos tempos do amanhecer, na corrente indiana do espaço, nesta doutrina cristã, quando a nossa vida não é aquilo que nós almejamos, riqueza, poder,
facilidades, saúde, tudo. Mas quando a vida física, ela tem o seu percurso, que a nossa vida mediúnica não interfere, não tem nada a ver. A vida mediúnica é uma, a vida física é outra. São as nossas caminhadas físicas. E quando nós estamos dentro desta corrente, desta doutrina, que saímos procurando até inclusive outra doutrina, porque nos sentimos insatisfeitos nesta, salve Deus, nós continuarmos a trabalhar no bem, na lei do amor, do auxílio, da caridade, salve Deus, a espiritualidade nunca deixou de atender quem quer que fosse, inclusive os nossos mentores que muitas das vezes que nos guiam nos templos do amanhecer, se nós mudarmos de corrente. O meu mentor é Pai João das Almas, salve Deus, grandeza, Pai João das Almas, graças a Deus, com muito orgulho, com muito gosto, aqui, independentemente de quem veja este vídeo, quem gosta, quem não gosta, eu falo sempre tão abertamente que eu não tenho qualquer problema em comentar. Claro que não poderemos sair aí à rua e comentar com um transeunte qualquer a nossa condição, a nossa doutrina, o que fazemos, como somos, tudo isso, não é? Eu falo aqui porque embora seja um público até bem alargado, estes meus vídeos vão parar, é visto por um público até muito alargado, vai para vários países, inclusive, mas eu não tenho problema nenhum. Mas o meu mentor é Pai João das Almas, graças a Deus. O meu mentor, se eu mudar de corrente, o meu mentor, ele não me abandona. Ele não me abandona. Se eu procurar outra, porque nas 113 doutrinas que há neste planeta, todas são boas, como eu sempre digo. Melhor é aquela que me completa, que eu me sinto feliz e realizado. A minha, neste momento, é esta, a corrente indiana do espaço. É onde eu me sinto contente, feliz e que possa ajudar. Porque aqui o meu contentamento é ajudar os outros. Ao mesmo tempo sou assistido. Todos nós somos assistidos individualmente. Mas como eu estava dizendo, se eu mudar de doutrina, o meu mentor, que hoje se chama Pai João das Almas, este grandioso espírito, ele não me abandona. Acreditam? Pois é, ele não me abandona. Se eu for para outra corrente, o que é que ele vai acontecer? Ele vai mudar o seu nome. Ele vai mudar o nome. O espírito é o mesmo. Ele já me conhece desde a minha nascença. Antes, na parte etérica, no mundo espiritual, antes de respirar este ar, que eu até vim apressadamente, vim de 7 meses, ainda faltava 2 meses lá dentro do ventre da minha mãe, vim de 7 meses, por isso estão a ver, eu até vim acelerado demais. Ninguém dizia que eu escapava. Durante a minha vida, a infância, tive para morrer 5 ou 6 ou 7 ou 8 vezes. Não morri porque não calhou, porque não estava na hora. Mas o meu mentor, ele me acompanha. Ele não é exclusivo dos templos do amanhecer. O espírito é de luz, é de amor. Este meu mentor acompanha-me. O que acontece? Ele aqui é Pai João das Almas, pertence ao povo das almas. Ele, para outra, o mesmo espírito, no outro lado, ele vai dar outro nome.
ele vai dar outro nome. Agora, o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. É o mesmo, ele já me conhece, ele vai me acompanhar o meu trajeto, tal e qual como vós, meus irmãos, minhas irmãs. Nós não damos, mas voltando àquele doutrinador, que a história dele é a nossa, a história desse doutrinador é a nossa. Que aquele cobrador a dada altura, com o ódio, aquele ódio que ele só viu na hora da queda daquela moça para a linha do comboio, o ódio, ele só naquela hora é que ele viu aquele espírito, que era aquele espírito, que era aquela cobrança que era direcionada para ele. Que depois todos sabem o desenvolvimento que foi, não é? Veio a polícia, a mãe da moça disse que ele é que empurrou, vinha do comboio, também disse que ele é que a tinha empurrado, enfim. Tudo tem uma série e determinada condição, que a condição nossa é esta, 15 horas. Vou fazer aqui uma pausa para já continuar. Salve Deus! Dessa forma, eu penso que estava nesta parte de nós médiuns, de nós que tomamos este compromisso já anteriormente. Nós poderemos não se lembrar desse compromisso. E a nossa missão é na missão da ajuda. Exatamente. Todos sabem a história daquele doutrinador que eu falei, não é? Que abandonou. Ele depois, mais tarde, depois de perder tudo, inclusivamente até a saúde, não é? Ele quis voltar a regressar à vida anterior, ao compromisso que tinha assumido anteriormente. Mas já era tarde. E então nós, quando saímos de uma das 103 religiões, 113 que há neste planeta, nós, se continuarmos a trabalhar na lei do auxílio, com certeza que nós nunca seremos deixados de parte, de lado. E mesmo na nossa, que abandonemos, nós não seremos deixados. Deus nunca abandonou ninguém. Jesus nunca irá deixar ninguém percorrer esses caminhos obscuros, se não for muitas das vezes derivado da sua simples ignorância, da nossa ignorância e do nosso livre-arbítrio. Porque muitas das vezes nós, donos e senhores da nossa condição física, começamos a percorrer certos e determinados trilhos que poderão não ser os melhores para a nossa evolução. Ser juízes é uma delas, julgar é outra delas. Abandonar quem quer que seja, deixar para trás, deixar de ajudar, deixar de equilibrar, deixar de harmonizar é outra. Pois é. E nós depois somos médiuns. Nós continuaremos médiuns, não é? Continuaremos médiuns. Nós, porque esta nossa faculdade mediúnica, ela nos é assim. Eu falo por mim, por experiência própria. Tem alturas boas, tem alturas menos boas. Mas atribuir a culpa à mediunidade? Não, porque a minha condição física poderá também não estar muito boa. Poderá não estar muito boa. E então, porque não está muito boa a minha condição física, é que às vezes a condição mediúnica se deteriora.
os nossos pensamentos, os nossos dias, todos os dias que nós temos que percorrer das nossas dificuldades, angústias. Teremos que ter fé, acreditar que as dificuldades, elas fazem parte da evolução. Não é só alegrias. Não há destas pessoas todas que veem este meu vídeo, com certeza que não há uma que na vida dela ou dele tenha tido só alegrias. Não há. Com certeza que não há. Temos de tudo um pouco. Por isso nenhum dia é igual. Nenhuma hora é igual à outra. Sempre tem diferença. Nenhuma hora é igual à outra. Nenhum dia é igual. Nenhuma semana, nenhum mês, nenhum ano. E nós, todos os dias, estamos diferentes. Todos os dias o nosso... Não há ninguém neste planeta que diga assim: eu só tive coisas boas. Não há. Porque as coisas menos boas fazem parte da nossa caminhada. Acompanham-nos a par e passo a cada vez que nós... Cada passo que nós damos é um pequeno percurso da nossa jornada. Quantos passos na nossa vida não demos já? Passos físicos, o nosso corpo físico a caminhar neste... Nós não sabemos, porque não se demos ao trabalho de contar, e isso é impensável, porque nós não teríamos condição de saber, não é? Nós não teríamos condição de saber quantos passos já demos. Foram milhares e milhares e milhares. Muitos deles foram a caminho da evolução. Outros foi da estagnação. Outros foi do prejuízo. Mas, muitas das vezes, o cair também é evolução. O cair é evolução, faz parte da evolução. Por isso, meus irmãos, estamos aqui nesta corrente indiana do espaço, nestes grupos doutrinários do WhatsApp. Quase sempre é bom. Sempre é bom estar na companhia dos nossos irmãos, irmãs, mestres, ninfas, lendo, escutando estas mensagens destes grandiosos ministros, como foi este ministro que eu ouvi, o ministro Gamúrio, que eu adorei muito. Tenho aqui a mensagem para ouvir mais uma vez, ou duas, ou três, ou quatro, porque adorei. Embora goste de todas as mensagens de todos os ministros nestes templos do amanhecer, e quando sendo um mentor de luz, a transmissão que ele nos dá, a calma, a serenidade, a nós mesmo, médiuns, porque nós, ao ouvirmos, nós nos sentimos bem, isso é uma transmissão. Temos que acreditar naquelas palavras que são a ser ditas por aquele espírito, por aquele ministro, que neste caso, Gamúrio, que eu não sei onde é que fica sequer este templo, este ministro Gamúrio, não sei. Brasil, mas não sei. Brasil é enorme, não sei. Mas não importa. Podia ser da Chile, da China, enfim. Se for umas mensagens assim, de ministros assim, que o conteúdo é quase sempre este, de amor, de trazer paz, serenidade ao seu povo, são sempre boas para nós. E quando nós as ouvimos, é bom. Por isso, meus irmãos, às vezes é bom nós acalmarmos um pouco. O que é que o planeta está já há algum tempo que aconteceu? Vinha num grande aceleramento, não é? Embalou de uma certa forma que teve que meter travões a fundo.
quase, não parou a rotação da Terra, não parou, isso não parou. Isso não parou. As estações do ano também não pararam. O vento não parou, a chuva não parou, o sol, graças a Deus, não parou. Não parou as árvores de crescer. Mas nós, físicos, é que paramos. Nós, físicos, paramos, tivemos que abrandar, recuar, parar, por conta do aceleramento que nós estávamos a ter. Era um aceleramento grande demais que nós já não olhávamos a ninguém, não olhávamos aos meios para prejudicar quem, não olhávamos às condições de quem, não olhávamos às necessidades e faltas de quem. Mesmo dentro destes templos do amanhecer, pisando, maltratando, ofendendo quem quer que fosse. Essa condição não é nossa. Essa condição não pode ser nossa. Essa condição de julgar não pode ser do médium, do mestre, da ninfa. E nós, quando pedimos para vir, foi para nos darmos a mão, ajudar-nos. E os nossos mentores, eles sempre nos incentivam a caminharem, a ajudarem. Não é a criticar quem quer que seja. Não é, com certeza que não é. E como não é a criticar quem quer que seja, nós teremos que nos agarrar a todo o nosso conhecimento mediúnico, conhecimento que nós aprendemos nas nossas aulas e dos nossos mentores. As nossas lindas e belas princesas, esses lindos e majestosos seres, do qual eu tenho uma grande afinidade, uma grande carinho, embora todas sejam lindas, belas e maravilhosas, mas, como eu já disse outras alturas, Janaína me encanta. Se eu fosse doutrinador, seria a minha princesa predileta, Janaína, embora, salve Deus, eu gosto de todas as outras, tá? Salve Deus. Mentores espirituais, nós escolhemos, não é? Nós não escolhemos. E outra coisa, temos que ter muita atenção. Temos que ter muita atenção com os mentores que nós dizemos que nos acompanham, nos iluminam, porque não se poderemos enganar nos nomes. Não se poderemos enganar nos nomes, de forma alguma, porque não estaremos dignificando em nada a nossa condição de médiuns, de mestre, de ninfa. Nós teremos que deixar os nossos mentores falarem por a nossa boca. Falarem por a nossa boca. Nós temos que sentir dentro de nós aquela sintonia sair, aquela projeção. Nós não poderemos inventar nada, porque nada já está para ser inventado. Quer dizer, ainda há muita coisa que vai ser inventada, não é? Mas as coisas que mais faziam falta na evolução já estão. O fogo, as indústrias, as tecnologias, enfim, estes meios de comunicação para comunicar ao longe, enfim. O primeiro computador que eu comprei era quase do tamanho desta mesa. Hoje se resume a esta coisinha pequena e eu vou para todo o lado, caminho para todo o lado, para muitos países, para o nosso amigo Luís da Espanha, para a Suíça, para a Holanda, Inglaterra, Reino Unido, para esse vasto Brasil, para os Estados Unidos, para vários pontos por estas tecnologias hoje do planeta Terra. Estas tecnologias
foi feito por muitos cérebros, por muitas condições de seres físicos, que foi dado a conhecer certas e determinadas tecnologias para poder juntos, muitas partes, poderem construir este computador, não é? Estas tecnologias do som, da imagem, nós somos o mesmo. Os mundos espirituais, eles são muito complexos. São muito complexos. Centenas e centenas de planos que nós ainda nos falta muito para conhecer tudo isso. Nós conhecemos a mais básica, nós conhecemos o mais perto, nós conhecemos um plano ou outro num sonho, enfim, nas várias condições, mas nós normalmente conhecemos a parte mais perto da Terra, nós normalmente conhecemos nos nossos trabalhos quando há necessidade de ir resgatar, porque nós também temos a condição. Claro que, não se esqueçam, sempre muito bem acompanhados, não é? Sempre muito bem acompanhados. Nós também vamos a esses planos inferiores, não é? Resgatar algum irmãozinho. E então nós para resumir, nós temos que ter sempre em atenção temos sempre que cuidar, temos sempre que ter em atenção os nossos sinais físicos. Porque muitas das vezes dos nossos sinais físicos se traduz a nossa condição mediúnica. Muitas das vezes nós, quase sempre, aparece um pequeno sinal, uma pequena marca, mas que nós fisicamente ignoramos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, médiuns desta corrente indiana do espaço, temos que na realidade nos conscientizar, temos que dar as mãos, temos que saber caminhar em plena sintonia com esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. E como eu estava dizendo, nós, quer seja sol, quer seja lua, aqui não importa, porque todos trabalhamos 24 horas por dia, todos. E nós também vamos, a certas e determinadas alturas, resgatar algum espírito mais aflito, agoniado, que não tem a condição, que não tem a força suficiente para poder ajudar-se assim. Nós, na nossa condição, poderemos ajudar esse irmão. Poderemos, não é... Como eu ainda ontem disse, ajudar não é fisicamente, não é dar dinheiro, água, comida, física, é espiritual. Poderemos ajudar esses irmãos desencarnados na sua evolução, porque nós na realidade, há tanto ser etérico esperando nessas filas, como dizia a nossa mãe, estou lembrando aqui que nossa mãe clarividente, a Águila 4AI108, já dizia que nessas filas etéricas do Canal Vermelho, e que se preparando para a transição de outros planos, enfim, que são enormes. E nós as filas também para a reencarnação, elas são grandes, enormes, milhares e milhares de espíritos à espera da sua oportunidade, à espera da oportunidade de poderem regressar ao plano físico, esperando a sua vez, poderei dizer calmamente, alguns até tão eufóricos, porque, embora ainda tenham que passar por o tal sono cultural, isso é o mesmo que esta caneta tem esta tampa preta,
quer dizer que ela escreve preto, mas a caneta, isto está completo. Nós estamos completos com os nossos pensamentos. Com as nossas reencarnações, o espírito tem ciente de tudo quanto passou, tudo quanto fez, tudo quanto, enfim. E quando pede para vir ao mundo físico de novo, se reajustar, melhorar, passa por o sono cultural. O que acontece? Esta tampa sai, esta tampa fica aqui e o espírito continua. Aqui ficou o conhecimento. Aqui ficou o conhecimento. O espírito é tudo guardado dentro de nós. Está guardado que nós não temos acesso. Poderemos tentar, muitos já têm tentado, eu já tenho tentado, das várias formas e maneiras, já tenho tentado. O pouco que sei me é transmitido, ou por cobrança, ou até por os mentores, não é? Porque eles também nos dizem, às vezes eles abrem-nos o véu, daquilo que aconteceu um pouquinho no passado. E é uma alegria, nós sabemos, quer seja da parte boa, quer seja da parte menos boa. E nós ficamos contentes, felizes. E então isto sai do espírito e o espírito continua. Para quando fizer isto, vamos supor que fica guardado aqui dentro. Nós continuamos a falar, a fazer ações, mas sem conhecimento do passado. Esta caneta, ela segue, passa por o sono cultural e quando chega à parte física é encapuçado de novo, mas com o conhecimento limpinho. O espírito está perfeito. É uma limpeza, é uma lavagem, não é uma lavagem cerebral, como acontece aqui no mundo físico, que muitas das vezes certos e determinados mestres, ninfas, querem dar a outros mestres, a outras ninfas, ou a outra pessoa qualquer. Nós não precisamos de lavagens cerebrais, precisamos sim de conhecimento de harmonia, de amor, conhecimento de como poderemos melhorar a nossa condição mediúnica, como poderemos melhorar tanta e tanta coisa, mas depende do livre-arbítrio de cada um. Cada um é dono e senhor, cada uma é dona e senhora da sua condição, do seu espírito não, porque muitos espíritos são rebeldes, muitos se tornam rebeldes, muitos espíritos estão numa rebeldia dentro destes corpos físicos que se tornam rebeldes mesmo por natureza deles, que a pessoa se torna impaciente, a pessoa se torna insatisfeita, a pessoa se torna intolerante, a pessoa se torna egoísta, a pessoa se torna má, a pessoa se torna tanta e tanta coisa que a vinda ao mundo físico não serviu de nada. Muitas das vezes é retirado deste plano físico. Todos conhecemos casos, eu conheço casos, vocês conhecem casos, claro que de seres físicos, de espíritos que são tirados, que são resgatados aqui da vida física para não perderem o pouco que fizeram ou muito da sua reencarnação, para não se perderem ainda mais. São muitas das vezes resgatados antecipadamente para não é por castigo, não é por castigo, é para não perderem. Claro que isto nos dá, este conhecimento nos dá toda esta condição mediúnica, o nosso trabalho, o nosso estudar, o nosso ler, o nosso conversar com as entidades espirituais, o nós escutarmos as entidades espirituais, tudo este conhecimento nos é transmitido dessa forma. Que essas mortes prematuras muitas das vezes
resgate são tirados para não perder a reencarnação, porque muitas das vezes os caminhos que percorre aquele ser físico não são os melhores. E se calhar lá à frente ainda seriam 10 ou 15 ou 20 ou 50 vezes pior. Se tornaria numa pessoa ainda mais intolerante e insatisfeita. Tornaria a não ter o respeito e o amor pelo próximo que deveria ter. E desta forma nós teremos que olhar a nós, melhorar a nossa. Primeiro que tudo temos que nos melhorar a nós mesmos, para poder sim melhorar os outros, ajudar os outros. Não é melhorar os outros, porque nós não damos melhorado os outros, nós não damos melhorado quem quer que seja à nossa vontade, damos ajudado os outros, quem quer que seja, onde quer que seja, na condição que esteja. E muitas das pessoas, homem, mulher, mestre, ninfa, médiuns, aqui quer seja médium, quer não seja médium, porque todos, nós às vezes pensamos que aquela pessoa tem uma condição boa, pensamos, e às vezes nos enganamos redondamente. A vida daquela pessoa, quando nos dá dado a conhecer certos e determinados pormenores, se torna uma vida mais angustiante que a nossa. Claro que cá vem a tal história de ontem. Tudo o que nós sabemos é para ficar daqui para baixo, guardarem. Quando abrir a boca, nem sequer sair nada. Esquecer. Meus irmãos, minhas irmãs, lembremos da história do doutrinador. Lembremos da história do doutrinador que fez... Era para ter sido feito, ter pago a sua dívida na lei do amor, do auxílio, da humildade e da tolerância, e que por conta de ter abandonado a sua missão, a sua jornada, se perdeu, porque mais uma vez não conseguiu concluir aquilo a que se propôs neste mundo físico. Essa história do doutrino, e que ele só descobriu tardiamente, não é? Tardiamente, porque voltou as costas aos problemas alheios, só viu os bens físicos, só viu, enfim, penso que todos saberão essa história, que foi real, que se passou há muito tempo, enfim, que é a nossa história de todos, é a realidade de todos. Todos nós trilhamos este caminho, que foi o caminho que nós pedimos. O facto de mudar de doutrina, mas continuar na lei do amor, do auxílio, da humildade, de ajudar o próximo, com certeza que nada se altera. Nada se altera. E também se sair para não ir para nenhuma doutrina, com certeza que Deus não castiga. Com certeza que os mundos espirituais não castigam. Não vão infligir nenhuma culpa porque saiu. Não. São espíritos evoluídos. São espíritos evoluídos. Agora nós é que vamos ter os nossos reajustes, as nossas dívidas kármicas, as nossas heranças transcendentais, o nosso karma, as nossas jornadas físicas, e vamos ter alguns atropelos, com certeza. Atropelos que se podem demonstrar fisicamente ou espiritualmente, do qual se pode traduzir em várias e diversas doenças no corpo físico, do qual nós poderemos, inclusivamente, muitas das vezes não atribuir a doenças espirituais, a condições espirituais. Meus irmãos, minhas irmãs, afinal, o que é que eu falei hoje? Nada. Falei. Nenhum tema específico, foi mesmo só falar, foi mesmo só desabafar, foi mesmo só para fazer este vídeo,
para poder fazer este vídeo até vós, para mim, para vós, chegar com esta sintonia boa do nosso querido Ministro Gamúrio, que eu não sei onde é que é, não conheço, mas mensagem deste grandioso Ministro, do qual eu adorei, amei, como amo todas as mensagens. Inclusive, quem tiver mensagens do seu Ministro em áudio, eu agradeço que me mandem no meu privado, porque eu gosto de ouvir muito. A todos eu desejo um lindo dia, que Jesus divino e amado Mestre, que a espiritualidade maior esteja nos nossos caminhos, jornadas, nos nossos corações. Acima de tudo, que Jesus divino e amado Mestre, que os nossos mentores, os nossos guias espirituais, pretos velhos, pretas velhas, espíritos de luz, nos possam acompanhar e iluminar, porque eles acompanham e iluminam, tá? Desejo a todos uma linda e abençoada semana. Salve Deus e graças a Deus.